Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã trazer um momento com Deus, um devocional. Eu vou ler aqui uma palavra muito conhecida, mas que vai se renovar no nosso coração, nos edificando nessa manhã. Gênesis 3, no versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Meus queridos, falar sobre isso é falar de algo que fala do princípio, lá no livro de Gênesis, Então é um momento aonde o inimigo vem para enganar, com o objetivo não de edificar, mas de poder roubar do homem aquilo que Deus tinha dado para ele, de poder o homem estar na presença de Deus, dentro do jardim, e consequentemente uma série de consequências viriam sobre a vida do homem e da humanidade. Observe que a decisão de Eva e Adão trouxe para toda a humanidade um peso. E parece que não. Mas a minha e a tua decisão, hoje, não na mesma questão da genealogia, da descendência, mas na questão que quando nós não nos atentamos de fazermos a nossa parte, que parece insignificante, nós certamente afetamos a nossa vida, a vida da nossa casa, a vida da igreja ou a vida do mundo, de alguma forma, quando nós tomamos decisões erradas. Olha aqui um princípio espiritual de ataque. O inimigo então chega para Eva e pergunta para ela, dizendo para ela, na verdade, o que foi mesmo que Deus disse. Bom, Deus tinha dito, no capítulo 2 de Gênesis, que eles poderiam comer de toda a árvore que está no jardim, toda, inclusive a árvore da vida, mas não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerem dessa árvore, vocês certamente morrerão. Quando a serpente vem, então ela vem questionar, ela vem trazer uma pergunta, só que a pergunta que ela faz uma pergunta proibitiva. Não foi isso que Deus disse? Que vocês não podem comer nenhum fruto do jardim? Bom, praticamente o que Deus tinha dito é que podia comer tudo que é fruto, só um que não. Então ele inverteu e disse assim, Deus disse que não pode comer nada. Meus queridos, a maneira como o inimigo fala nessa pergunta era uma forma de poder extrair do coração de Eva aquilo que ela tinha recebido. E ela fala então, bom, olha, o que ela vai falar? Ela vai falar o que Deus disse, em parte. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas não devemos comer da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que dela comermos, nós vamos morrer. Observe que ela não entendeu inteiramente a ordem, embora fosse só uma. Ela se pega, então, e fala de uma maneira correta, mas não inteira, não completa na correteza. Ela esquece da onde Deus coloca a sua convicção, a sua certeza que a morte é certa. Ela fala que a morte vai vir. E o inimigo, então, ouvindo, que na verdade ele está questionando o que Deus disse, querendo saber o que realmente entrou, qual é o nível do entendimento que Eva tinha. E isso ele faz conosco hoje, com todos nós. Tá?
Então, quando ela fala algo que não revela a plena vontade de Deus, ou a clareza das consequências, ele vem e afirma algo contrário. Meus queridos, vivemos tempos muito difíceis. Tempos onde a palavra de Deus diz que os homens vão buscar se cercar de mestres segundo as suas próprias inclinações pecaminosas. A verdade é que o Senhor nos chama e, na medida que Ele nos chama, nós somos lançados num caminhar rumo à vida eterna que tem um processo de santificação. E observe que, da mesma forma como Eva não sabia com clareza o que significava as coisas que Deus disse, nós hoje, muitas vezes, quem sabe, distantes da palavra de Deus, ou entendendo ela parcialmente, em alguns momentos o inimigo pode procurar questionar algumas coisas, para que venhamos a dar, da mesma forma que Eva, uma resposta incompleta, para que ele possa, então, da pergunta, fazer afirmações. Nós temos que ter cuidado as fontes que buscamos, nós temos que ter cuidado quem está falando conosco. Meus queridos, o inimigo tem procurado questionar coisas da verdade no que diz respeito ao teu coração. Sabe que às vezes nós olhamos hoje para muitas igrejas, eu não quero falar mal de igreja nenhuma, mas algumas são tão liberais. E o liberalismo dos outros, e falam, e oram, e estão então indo a um culto, nos faz às vezes questionar se é que nós não estamos sendo rigorosos demais. Bom, o ser rigoroso ou não depende da igreja, depende da palavra. Existe uma importância que possamos entender o que está escrito, que possamos entender com entendimento ou com profundidade. Existe uma importância que os mais novos busquem nos mais velhos o verdadeiro conceito, o verdadeiro sentido da Escritura. Porque certamente, nos últimos dias, a Bíblia diz que haveria homens com todos os tipos de inclinações pecaminosas. E certamente buscariam afirmações de pessoas que pudessem assim fazer. Mas, acima de tudo, nessa meditação, naquilo que tenho no coração, nessa manhã, é falar que o diabo é questionador. Cuidado! Se, de alguma forma, há alguma coisa dentro de você que anseia por uma liberdade ou andar num caminho perigoso, perto daquilo que a sua consciência não considera correto. E você, quem sabe, olhando para a Escritura, tem subido ou levantado no coração alguns questionamentos. Será que é bem assim mesmo que a Escritura diz? Será que é exatamente isso? Cuidado! Há uma inquirição que se faça da Escritura para uma edificação, mas os questionamentos, se ela é verdadeira ou não, ou esse tipo de questionamento que o inimigo fez para com Eva, ela não tem o objetivo de aprender, de ser instruído, né, de crescer na fé, mas de destruir a fé. E ele conseguiu enganar Eva. Meus queridos, ele conseguiu. Cuidado! Pode ser que, às vezes, nós, em pequenas coisas, podemos também sermos enganados. Isso aqui, essa estratégia que ele fez, isso aqui é um ardil. Então, ele chega fazendo uma pergunta para ouvir uma resposta, para fazer essa afirmação tão contrária àquilo que Deus disse. Deus disse, certamente morrerão. E ele disse, certamente não morrerás. E falando assim, enganando, né? Lançando a obra da carne, incentivando a obra da carne. Eva, ouvindo outras coisas que ele disse, ela certamente cede e induz o seu marido a também fazer o mesmo. Ela deu para o seu marido. Meus queridos, o erro de um é o erro de um, o erro de dois é um erro mais complexo. Cuidemos,
porque as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Nem todas as pessoas que nós temos apreço são boas para termos uma amizade. Às vezes podemos gostar de alguém cujo caráter está corrompido. A influência dele, quem sabe em alguma opinião, quem sabe emprestando a sua boca para o inimigo, faça-nos afirmações que não servem para a nossa construção em Deus, a edificação da nossa fé. Que o Senhor nos dê discernimento, que possamos atentar para a Escritura e buscarmos nela ou em pessoas que são chamados na Bíblia como anciãos, o verdadeiro sentido das palavras. Eu vou fazer uma interpretação nova da Escritura. Foge de tal homem, de tal mulher. Porque a grande verdade é que a Escritura, ela se dá bem a entender aqueles cujo coração estão verdadeiramente direcionados para Deus. Quando o nosso coração está direcionado para o mundo, para a carne, certamente o entendimento que nós vamos ter será corrompido. O entendimento que nós vamos ter será como uma massa fermentada pela carne, pelo mundo, pelo diabo e por tudo aquilo que são as inclinações que a nossa carne tem. Cuidemos então para que não sejamos enganados. Aquele que é enganado, ele pensa que está certo, mas ele está errado. Como poderemos saber se estamos certos ou errados? Bom, existe uma palavra que não é só letra, mas ela precisa ser revelada, iluminada. E a luz que vem da palavra ilumina o nosso coração e nos permite andar no caminho da justiça. Ainda que todo mundo esteja fazendo, se a palavra de Deus diz que não é, fiquemos com aquilo que ela diz. Não importa o que os outros estão fazendo, importa que a verdade está escrita na palavra. Para terminar, quero fazer a declaração que Jesus fez. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que Deus te abençoe.